Agora, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, agradeço a Andréa, a comissão da OAB Penha, por me oportunizar de estar entre mentes brilhantes e que responsabilidade, hein? Falar depois do Kiko Naga e do Heitor, ai, chega a dar um frio na barriga aqui. Bem, gente, quem sou eu? Vocês já viram aqui, né? Eu sou advogada, empresária, todo esse currículo que a Andréa falou para vocês, mas eu não nasci assim. Demorou muito até eu entender que a única forma de eu crescer era estudando, era o conhecimento. E o meu day one, que é o que todo mundo diz que está na moda, foi quando eu me deparei com o conhecimento de regularização fundiária. A princípio eu fiz bico, rejeitei, porque eu sou defensora da usucapião, eu amo a usucapião. Mas quando caiu no meu colo um condomínio de alto padrão irregular, eu falei, aqui. E esse dia mudou a minha vida. E por isso que eu tenho paixão em falar de regularização fundiária. E eu falo para ver se eu consigo contaminar vocês, consigo contagiar vocês, porque é uma atividade de faturamentos altíssimos, mas com propósito. Você, quando vai entregar um título, você sente a realidade e a alegria das pessoas. Não é o direito que cria realidades, é a realidade que transforma o direito, ou a realidade se vinga do direito, como a gente quer dizer. Então, gente, qual é a realidade do país hoje? Mais de 50% dos imóveis do país são irregulares ou têm algum tipo de irregularidade. Isso são números mágicos, 30 milhões, 40 milhões de imóveis irregulares. Só que essa irregularidade, ela se transforma em quê? Em oportunidade. E aí a gente diz, as legislações não ajudam? As legislações e o judiciário tratam a irregularidade como se ela fosse uma exceção. E com esse tamanho, com essa grandeza, com esse número imenso, a irregularidade fundiária não é exceção. Ela é presente em todas as cidades, praticamente em todas as cidades do país. E o judiciário, ele olha sempre aquela posição, o esbulhador contra o proprietário inocente. E muitas vezes não é bem assim. Nós já temos legislações que tratam de regularização fundiária, de regularização de imóveis desde a década de 80. A própria lei 6766 de parcelamento do solo, no artigo 40, ela traz uma possibilidade de intervenção do município. Quando ele percebe um núcleo irregular, um novo bairro surgindo, ele pode ir lá. Ele pode notificar esse loteador e dizer para ele assim, termina. Se você não terminar, eu vou tomar conta. E ele não terminando, ele não levando a infraestrutura, o que o município pode fazer? Passar a receber aqueles valores. Então, quando me dizem que a REURB é muito nova, eu falo, opa, já tem previsão desde a década de 80. E aí nós tivemos a Constituição Federal com os municípios, o Estatuto da Cidade, que trouxe regras urbanísticas, enfim, uma infinidade de legislações, inclusive a 11977, primeira versão do Minha Casa Minha Vida, que introduziu a regularização fundiária. Mas lá atrás era com cunho social, só podia ser feito pelo município. Por isso que até hoje tem muito município, tem muito técnico aí de dentro do poder público e do cartório de registro de imóveis que faz um bico dizendo assim, você veio tirar um pedaço do meu filão. E a gente veio mesmo. E eu vou ensinar vocês como tirar muito desse filão para beneficiar a multidisciplinaridade da REURB, porque não são só advogados, são técnicos, engenheiros que atuam em conjunto. Isso mudou quando veio a Lei 13.465 de 2017. Mas tínhamos muitas leis? Tínhamos. Muitas leis e poucas soluções. Porque qual o resultado desse monte de lei? Resolveu a irregularidade fundiária? Não. Milhares de ações judiciais de reintegração de posse, de emissão na posse, ação civil pública, demolitória, demarcatória e até leilão por conta de questões ambientais em que o proprietário perde a terra. Então essas ações judiciais levam o quê? Esses imóveis irregulares é o quê? Desvalorização. E aí veio a REURB, a Lei 13.465, que é um marco regulatório formado por ela e o decreto 9.310 de 2018, que eu gosto, ela deu um soco, na realidade. Deu um soco mesmo, gente, porque ela enfrentou a realidade em todas as facetas.
Eu tinha questões urbanísticas, metragem de lote, que eu não podia usar o trapião. Eu tinha questões em que eu não poderia regularizar aquele prédio pela lei 6766 porque ele não está dentro do padrão, está acima da altura, e aí eu não tinha o quê? Não tinha lei, eu tinha entrave jurídico para fazer. Afinal, o que é a REURB? A REURB é um apelido queridinho que a gente chama a REI, a Regularização Fundiária Urbana, a REURB. E o que ela é? É um conjunto de medidas urbanísticas, jurídicas, ambientais e sociais para identificar os núcleos, para trazê-los à realidade formal e fazer com que esses núcleos informais ingressem no mundo registral. É o papel, é ter o seu registro de imóvel na sua mão, aquela matrícula. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer para começar a trabalhar com regularização fundiária, faturar e mudar vidas é sair do quadrado do loteamento, sair do quadrado das leis de loteamento. Gente, o que é um loteamento? Ele tem a ver com licença, eu peço diretrizes, ou seja, eu tenho lá um terreno limpo, terra nua, um quadro em branco, para eu poder pintar a arte daquele loteamento, fazer nascer com ruas, terrenos e lotes bem divididos, igualmente, equilíbrio. E aí eu chego no poder público, bato na porta e falo assim, com licença, quero entrar. Posso fazer um loteamento aqui? Muito bem. REURB não é isso. A REURB eu não vou pedir licença porque eu já estou lá. Aquela conformação se deu por autoconstrução de qualquer maneira, onde dava. Então não faz sentido eu usar as mesmas leis que eu tenho para loteamento ou outra situação para regularizar uma situação existente, uma realidade. Eu peço licença para entrar na casa de vocês e vocês me dão ou não. Mas na REURB eu já invadi, já estou lá dentro. Ou já comprei inocente, então eu tenho que resolver de modo contrário. Para poder trabalhar com REURB, eu tenho que pensar nos objetivos da legislação. E no artigo 10 da Lei 13.465 estão todos lá. Mas eu tenho que pensar em alguns que eu trouxe aqui para vocês, identificar esses núcleos informais e irregulares e criar unidades imobiliárias regularizadas, primar pela aquisição da propriedade, seja ela de modo originário ou derivado, que ambas são aportadas pela regularização fundiária, garantir o direito social, mas não é simplesmente dar o título. A regularização fundiária REURB, ela também prevê questões urbanísticas, porque aquele núcleo, aquela informalidade, grande parte das vezes, ela precisa de infraestrutura, senão eu não vou poder efetivar a dignidade social nem o princípio da moradia. E o que a Lei 13.465 faz? Gente, ela olha para trás, para situações que já existem. Ela cria flexibilização de regras. Vejam, quando esse provimento, antes dele foi criado, um estudo do governo federal, no antigo Ministério das Cidades, antigo Desenvolvimento Regional, fizeram uma pesquisa do Oiapoque ao Chuí, para levantar todos os gargalos da irregularidade, onde é que travava para que pelas vias normais não se conseguiam regularizar milhares de imóveis. E aí se descobriu entraves jurídicos, questões em que você não conseguia, você não tinha lei para isso. Você não tinha lei para isso. Então, criaram-se esse novo sistema jurídico da regularização fundiária. E quando criou-se, o que pensou? Preciso flexibilizar regras. Eu preciso flexibilizar regras no direito civil, flexibilizar regras no direito registral. Eu preciso parar de exigir questões urbanísticas, número de metragem quadrada de lote e uma série de situações que não vai me permitir regularizar. Tem gente que diz que a regularização fundiária é para regularizar a baderna. É mesmo. Aquela ocupação consolidada é uma baderna. Ninguém sabe por onde começa nem por onde termina. Então, a regularização fundiária ela veio para isso, tá? Então, eu olho pelo social, mas não é prerrogativa de pobre. Tá cheio de condomínio de alto padrão, de luxo Brasil afora, irregular, gente. Nós temos prédios, condomínios edilícios, que eles estão irregulares, não tem extinção do condomínio, porque aquela cooperativa faliu. O pessoal lá da comissão resolveu, mas a matrícula está daquele jeito que a gente já sabe, com várias restrições, tá? Ela pensou na desjudicialização. Ela dá o enfoque para quê? Para a conciliação. Ela é, na verdade, um deslocamento do judiciário
para o administrativo municipal. Então, ela prevê soluções para praticamente tudo. Então, eu consigo regularizar um imóvel em área pública, com matrícula no meu nome? Consigo. Eu consigo regularizar um imóvel em APP sem ter as distâncias dos 15 metros? Consigo. Eu consigo regularizar um imóvel que ele está lá, mas tem um monte de restrição na matrícula? Consigo. A REURB é um caminhão que atropela todas as restrições que pelas outras vias a gente não consegue. Mas não é um caminhão desgovernado. Ela tem leis rígidas próprias que eu tenho que seguir. A Lei 13.465, gente, ela é auto-aplicável e didática. Basta uma lida nela que vocês já vão conseguir entender os meandros e o que vocês precisam fazer. Porque ela prevê o quê? Ela prevê infraestrutura. Ela te dá a oportunidade de uma matrícula nova em alguns instrumentos. Mas também eu posso titular pela compra e venda, se aquele ocupante tiver um contratinho de gaveta. Eu também posso fazer a doação, quando aquele ocupante não se enquadrar na aquisição originária. Importante, a REURB não é em favor do município, é dever, porque se o município não fizer, ele responde por improbidade administrativa. O registrador, se obstaculizar a REURB, também tem sanção prevista para ele. Então, a regularização fundiária, gente, ela veio realmente para chacoalhar o quê? As estribeiras do que a gente tinha, do que a gente conhecia. E por isso que muita gente faz bico, porque acha que ela é antijurídica. E se você lê a exposição de motivos da legislação e se você considerar o prejuízo da irregularidade na economia, na vida das pessoas e no desenvolvimento econômico do país, você vai conseguir identificar na Constituição série de fundamentos que dão a legalidade necessária para ela, tá? E vamos entrar diretamente no assunto. Quais os títulos que eu posso titular através da regularização fundiária? Gente, a regularização fundiária é um procedimento administrativo que eu vou levantar os dados jurídicos e técnicos daquela área, daquele núcleo, daquele bairro, daquele condomínio, e eu vou de forma coletiva, porque eu só posso usar a REURB para o coletivo, porque para regularizar imóveis individualmente eu tenho a uso capião, e a uso capião é um dos instrumentos de REURB, que no artigo 15 tem vários, e é um rol exemplificativo, porque eu posso ter outros. Recentemente, ano passado, após a tragédia de São Sebastião, criou-se o quê? O núcleo de vinculação. E ele agora também é um dos títulos e uma das formas, um dos instrumentos de regularização fundiária. Eu vou falar para vocês aqui alguns dos instrumentos que mais estão dando o que falar. A legitimação fundiária. O que ela é? A legitimação fundiária é um mecanismo de reconhecimento da propriedade no âmbito de REURB. Para quê? Para que eu possa entregar uma matrícula nova, zeradinha, para aquele ocupante que mora num imóvel irregular, inclusive sobre a área pública. E ela foi criada com esse objetivo. Ela não foi criada para competir com a uso capião, ela não foi criada para competir com nenhuma situação. Mas eu precisava encontrar um instrumento que resolvesse. Gente, o poder público é um dos maiores parceladores irregulares que a gente tem. Haja vista os programas habitacionais, que eles se preocupam em quê? Entregar casa, entregar moradia. E vai daqui 10, 15 anos saber como é que está essa matrícula. Você vai lá ver se tem uma área maior sem a individualização das unidades, tá? Então a legitimação fundiária, ela é um instrumento forte, o mais forte. Quando a gente brinca lá no artigo 15, ela é o título bom. Porque lá tem título bom? Tem, mas tem título ruim também. Por exemplo, a concessão de uso especial de moradia. Ela vai regularizar? Vai. Só que ela é temerária. Ela é um instrumento que não é forte. A legitimação fundiária não, ela é forte. Contra ela, só se você tiver vício ou se você tiver alguma questão de má-fé ou nulidade muito específica. Mas a gente, aqui no mundo real, a lei tá linda. Por onde a gente começa? A gente começa, gente, aprendendo onde se aplica a regularização fundiária. Então, onde se aplica o sistema da REURB? Quando eu tenho um local todo bichado. O que é isso? Eu não tenho aprovação de projeto, eu não tenho registro, eu não tenho nada. Muitas vezes o herdeiro pegou, picou e vendeu, onde ele nem podia ter um lote menor do que 20 mil metros. Ou, outras vezes, teve invasão, outras vezes teve aquele que resolveu sair por aí vendendo terra alheia.
Então eu tenho todas essas questões. Onde eu não tenho nada, regularização fundiária. Quando eu tenho um projeto aprovado no município, que as unidades foram vendidas, mas não foi registrado em cartório, e hoje, passados anos, eu já não consigo mais regularizar pelas regras existentes, REURB. Quando eu tenho uma ocupação, projeto aprovado, registro em cartório, mas, por algum motivo, aquela formação ou aquela ocupação se deu de modo diferente do projeto. O projeto estava tudo virado para serra, agora todo mundo virou para o mar. Eu tenho uma desconformidade enquanto ao projeto inicial, eu uso a REURB. Quando eu tenho aprovação do projeto no município, quando eu tenho registro dessas unidades individualizadas no cartório de registro de imóveis, o projeto se deu exatamente como foi, a consolidação se deu exatamente como foi o projeto inicial, mas por algum motivo eu não consigo titular essas unidades individualmente. Porque alguém morreu no caminho, porque alguém falhou no caminho, eu não consigo passar para o meu nome, eu uso o quê? REURB. Aí quando eu tenho projeto aprovado, registrado em cartório, já posso passar no meu nome, mas eu não consigo mais averbar a edificação, porque do jeito que eu construí lá, nem a anistia vai regularizar. Então eu tenho uma situação coletiva e eu posso sim utilizar a regularização fundiária para essas questões. E mais, eu posso usar a regularização fundiária em conjuntos habitacionais, nos prédios verticais, quando eu tenho a questão de não especificação de condomínio ou quando eu tenho divergência. E eu posso também usar em muitas situações em que, das outras maneiras, eu não consigo regularizar. Gente, isso é uma matrícula de regularização fundiária. Olha lá, legitimação fundiária. E por que eu trouxe para vocês? Porque se não chegou ainda no escritório de vocês, vai chegar ou a REURB para você fazer, ou na due diligence, uma matrícula assim. E se você não souber o que é uma legitimação fundiária, de onde ela vem, você vai no mínimo titubear. Então, a partir de hoje, legitimação fundiária, legitimação de posse. Legitimação de posse é um outro instrumento que veio com a regularização fundiária. E onde ela é diferente da uso capião? A uso capião, eu provo a posse, e vou lá e peço, faço extrajudicialmente, contrato o doutor eleitor, lá 15 dias estou com a matrícula na mão. Mas eu provei a posse. Na legitimação de posse é o inverso. É um ato do poder público que chega lá para mim e fala, gostei de você. Você mora aqui, foi desde quando? Ontem. Ah, tá ocupando ontem, tá, então eu vou te dar um título de posse aqui. Ele me dá o título de posse, eu registro esse título de posse hoje no cartório, mas aí eu começo a contar os 5 anos para que isso vire automaticamente uma matrícula definitiva, tá? Mas ela é um registro, eu posso, ele entra no mundo registral, eu posso transacionar, eu posso transmitir causa-vivos ou causa-mortes ou inter-vivos, e aí eu tenho uma situação diferente, mas é um título que vocês podem encontrar lá no escritório de vocês, tá? Conflitos fundiários, litigância estratégica, eu, uma boa advogada raiz, que ainda quero ser expert no extrajudicial, mas eu tenho lá, vamos lá falar com o juiz, vamos despachar, eu gosto. Mas eu estou chamando vocês dessa litigância estratégica porque a REURB, a Lei 13.465, ela trouxe instrumentos, institutos e fundamentos jurídicos para que vocês possam usar na defesa de ações judiciais e também no ataque de ações judiciais interpostas. O que é isso? É um nicho pouquíssimo explorado, gente, e ela é um divisor de água em ações coletivas, em conflitos fundiários, possessórios ou petitórios. Gente, o mundo jurídico brasileiro vai diferenciar o advogado que sabe dos conceitos da regularização fundiária e os que não sabem. Vai diferenciar o advogado que é especialista, que entende de regularização fundiária, daquele que só vai para o Código Civil e pelo Código de Processo Civil e está tudo bem. Só que esse aí vai tomar um susto na hora que, depois de anos lutando numa ação de reintegração de posse, com todas as vias vencidas, já em cumprimento de sentença, o processo dele ser barrado por conta de uma ocupação consolidada e o protocolo de REURB. E sabe por quê? Porque a regularização fundiária, ela tem um efeito cautelar. Eu baixo o meu protocolo lá no município e eu vou obstaculizar qualquer ação judicial. E o que é essa litigância estratégica? É uma atuação judicial
com base nos fundamentos da REURB. Ela visa vencer liminares e também obstaculizar essas liminares. Eu tenho uma liminar de integração de posse, ou eu tenho uma liminar em que o Ministério Público deu uma demolitória, uma desocupação. Então eu tenho que conhecer esses instrumentos que vão me ajudar no meu dia a dia no escritório. Quem de vocês aqui nunca teve uma ação possessória, seja individual ou coletiva? Todos já tiveram. Então a gente tem que olhar com olhos diferentes, porque, gente, eu já tomei pau no uso capião, e é verdade, Heitor? No seguinte sentido, que eu já advogo há alguns anos, e lá atrás, 5 casas, tomei pau nos anos de 2006, 2007, por quê? Porque o juiz entendeu que não, esse imóvel aqui é menor que 125 metros, que é o mínimo. 5. Hoje, a uso capião é um dos instrumentos de REURB, então eu já faria uma preliminar assim, ó. A uso capião hoje é um dos instrumentos de regularização fundiária que prevê a flexibilização de regras e tem objetivo da dignidade da pessoa humana, a função social da moradia e a função social da propriedade. Então, seu excelentíssimo juiz, em liminar, já fala o seguinte, em que pese, caso já não tivesse mudado, porque o uso capião mudou, eu tenho uma metragem menor, em que pese eu estar a 4 metros invadindo a calçada, porque a gente sabe que o uso capião às vezes invade a calçada, o imóvel, o uso capião invade a calçada, e diz assim, epa, eu tenho flexibilização de regra pela REURB, então eu quero que você aplique. Então você precisa conhecer, tá? Porque a efetividade do direito de moradia, a propriedade, o acesso à lei, tem gente que não sabe sequer que tem acesso à lei. E eu vou contar um caso prático para vocês já, então que eu criei uma tese de declaratória do direito de REURB. Até o momento, graças a Deus, está andando. Vamos lá, onde eu posso aplicar os instrumentos da REURB? Nos embargos de terceiro, e eu amo embargo de terceiro. Porque você está lá e o cara já ganhou em todas as instâncias, você vai entrar com embargo de terceiro, desde que ele não esteja na ação principal, e você vai utilizar esses instrumentos da regularização fundiária. Por quê? Porque o seu fundamento principal é a REURB, é o protocolo da REURB. Você tem a posse? Tem, mas muitas vezes aquela área é pública, então você não pode nem suscitar a posse ali. Então a REURB é o fundamento correto. E tem aí as desocupações demolitórias, lá na cidade, aqui no interior de São Paulo, uma área de uma multa ambiental dos anos 2000 estava sendo executada e uma área de milhões de metros quadrados estava indo a leilão. Então a gente entrou com uma anulatória, porque eles já estavam no processo, então não poderia ser embargo de terceiro. Nós entramos para essas pessoas com uma anulatória baseada no quê? No procedimento de REURB e na ausência do litisconsórcio passivo necessário, tá? Declaratória de nulidade, gente, porque a REURB também defende o proprietário. Sabe por quê? Porque você às vezes tem um proprietário diligente, o cara teve a terra dele invadida, o cara tá lá há anos tentando ir ao Poder Judiciário, não dá o socorro que ele precisa. Então ele tá lá. Só que a REURB, gente, já no artigo 1228, salvo engano, do Código, ele diz o seguinte, que quando as áreas estão densamente ocupadas, a perda da propriedade para esse proprietário. Então, assim, não é que a REURB não trouxe a expropriação. E nesses casos do proprietário, ela faz o quê? Ela reconhece o direito dele à indenização do proprietário diligente. E tem aquele herdeiro que deixou lá anos, décadas a fio, e depois, na hora que aparece a REURB, notificou, ele vai impugnar. E aí você também vai ter que aprender a fazer a defesa dessas impugnações. Então, assim, é um mundo novo que se abre. Inexigibilidade de débito de IPTU, como a legitimação fundiária dá uma matrícula nova, legitimação de posse dá uma matrícula nova, o que faz muitas vezes o município? Pega todo aquele IPTU da área maior, daqueles herdeiros, milhões, e quer passar para o ocupante que acabou de ser titulado. E aí você tem como saber. E também, daqui a pouquinho, está chegando no escritório de vocês, por quê? A lei é de 2017. Os procedimentos, nós tivemos pandemia, eles estão finalizando agora, a primeira etapa, porque a REURB pode ser feita em etapas. Então, eu entreguei a matrícula daqueles lotes de um segundo serviço para nós, herdeiros, é o quê? A averbação da matrícula, que pode ser por mera notícia. E aí, eu tenho 1 ano, depois que eu recebi o título, para poder averbar. Só que a Receita Federal, para ela, é 1 mês. Aí esse cabra que acabou de receber a matrícula dele feliz da vida, dali a 2 meses recebe uma notificação de 20, 30, 50 mil reais.
E você chora? Não. Nem vem de lenço. Você só vai aprender a fazer a defesa administrativa dessa cobrança do INSS indevida. Por quê? Porque foi autoconstrução, porque é um caráter social, porque é uma situação muito diferente daquela edificação irregular, tá? Hoje em dia, na judicialização, ela é a via mais adequada para fortalecimento dos princípios constitucionais. Por quê? Porque com a REURB, esses princípios constitucionais que a gente sempre gostou de usar, mas o juiz nunca leu em petição, eles ganharam uma nova importância, eles ganharam um novo enfoque, tá? O efeito cautelar da REURB, os processos judiciais ou as penhoras nos imóveis também é uma situação bem peculiar. Então, é um mundo novo que se descortina no judiciário também para a REURB. A REURB é administrativa. Eu quero que ela vá para o judiciário? Não. Mas se cai no meu escritório, a gente quer também o quê? Resolver o problema do cliente e faturar. E nada de errado com isso. Tá todo mundo sentado aqui, tá todo mundo estudando, todo mundo pagando curso, livros caríssimos para quê? A gente quer, no fim do dia, ter monetizado, sim, que é o justo merecimento que nós temos, tá? Então, a Corregedoria de Justiça, em 2024, ela trouxe o provimento 29, que modificou as normas da Corregedoria para incluir um capítulo da REURB. Sabe por quê? Porque a mesmo bico que eu fiz lá atrás para a REURB um dia, o registrador faz também. A vida toda, gente, a gente está acostumado a trabalhar sobre o quê? Sobre 6766, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí chega para ele assim, pô, aí, titular particular em terra pública? Pode. Ai, mas tem uma PP aqui, uma reserva legal. Pode. Não vai pagar o meu serviço porque eu não tenho emolumento em RBS? Não. Então ele só devolve. O que fez a Corregedoria? Ela puxou 5 últimos anos das devolutivas de específicas de regularização fundiária e criou o provimento 29 de 2024, gente, que tem coisas ali que nem precisava ter porque já está na lei. Só que a gente sabe que para o registrador, a Constituição Federal não resolve nada, mas se está na norma, resolve. Isso porque, gente, a REURB tem um microsistema jurídico próprio. Eu não estou aqui para defender registrador, mas pense, ele não tem CNPJ. É o CPF dele que responde na serventia. Então, óbvio, ele não vai fazer os casos que o Kikunaga falou, o Heitor falou, dessas intransigências. Mas a REURB de verdade assustou. Então é melhor eu devolver e deixo os chefes decidirem. E eles decidiram, criaram um provimento novo. Mas não se enganem, ainda tem registrador devolvendo. E vocês que agora já sabem como fazer, vão fazer aquele procedimento de dúvida lindo para vocês poderem ter sucesso nessa empreitada também. Eu trouxe algumas decisões judiciais. Depois, gente, se vocês quiserem, eu vou deixar no meu Instagram, vocês falam, quero, eu mando a publicação para vocês, tá? A publicação não, a apresentação. A REURB, gente, ela é causa superveniente. Não importa que eu já tenha uma sentença transitada e julgada há 500 anos. Ela é causa superveniente, porque é uma situação nova, um protocolo novo, tá? É uma decisão que reconheceu isso. Esse é um caso meu real. E esse núcleo em questão, gente, ele sofreu uma ação de reintegração de posse do ex-marido da herdeira do proprietário tabular, que um dia casou com ela por comunhão universal de bens. E ele entrou na justiça, ele notificou somente os invasores de 20 anos atrás, conhecidos, ninguém respondeu, foi a revelia, restou o quê? Uma reintegração de posse que bateu na porta dessas pessoas. No dia seguinte, era final de ano, perto de dezembro, no dia seguinte alguém, uma associação, entrou lá e resolveu fazer uma proposta maravilhosa. Entrou em acordo com o autor da ação e disse assim, vamos fazer o seguinte, acho que é aqui a bolinha, né? É aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente pega esta área, a gente pega a rua que passa no meio, metade do povo paga metade da metragem do imóvel e a outra metade da rua paga metade. Pessoa, aqui, gente, não é favela, mas são pessoas normal, com renda na média de 5 a 6 salários mínimos. E aí, ficou feliz da vida esse autor, porque ele vendeu essa terra de novo por mais de 8 milhões. E ninguém questionou a legitimidade dele, nem nada. E pasmem, essa associação simplesmente falou assim, ó, eu tô comprando em meu nome, agora vocês passem a pagar para mim, e que daqui a pouquinho vocês vão ter a terra. Sem contratos individuais, sem como começa, sem quando termina. E aí veio a pandemia, obviamente suspendeu-se. Depois da pandemia, a própria associação pediu a reintegração, porque eles não estavam pagando a associação. E aí chegaram até mim, que falei, Ana, vamos entrar com a regularização fundiária, a gente entrou com a regularização fundiária, e eu consegui a suspensão liminar, aí no primeiro quadradinho mais acima,
que suspendeu por conta da regularização fundiária e depois eu tive impugnação administrativa e uma série de coisas, mas a sentença final não, uma decisão que disse assim, suspende essa bagaça, que agora vocês resolvam isso lá no município, que era o que a gente queria. Levar esse povo para lá, para ele entender que ele tem direito a uma indenização. Ele foi dirigente? Não, as pessoas são 30 anos. Ele foi oportunista. Então, dessa forma, até pode haver uma composição que as pessoas se colocaram à disposição. Mas vai ter que me ouvir, vai ter que me encarar. Essa é uma decisão, gente, que fala sobre tá bem... Depois eu mando para vocês melhor até lá na íntegra. Que ela fala sobre a regularização de chácaras de recreio em áreas de APP e que foi deferida em liminar e depois em caráter definitivo. Esse é um novo núcleo meu, uma tese que eu desenvolvi, testei, pelo menos até agora está passando. Essa imagem de cá, né, a primeira, da esquerda de vocês, ela é uma área de regularização fundiária que não foi feita por mim, por uma outra arquiteta, por uma outra equipe, e protocolou no município, todo mundo feliz. Só que veio a prefeitura numa segunda vistoria, com base nesse desenho, dá uma olhada nesse desenho, não é o mesmo, tá? É mais antigo. Ela recortou esse núcleo. Ela falou, não quero essa outra parte não. Eu só quero essa parte em vermelho. Por que ela mudou esse desenho? Porque aí eu ia ter que, em determinada parte, levar infraestrutura. Na outra parte, eu tinha aí uma área de APP, que posso em APP, mas ela não quis enfrentar. E tem também aí no finalzinho uma área de risco. Em área de risco, ela tem que recuperar, ela tem que fazer com que esse risco seja mitigado. E aí, como demanda verba, ela fez um recorte lindo ali e essas pessoas ficaram de fora. Não bastasse. Ela mandou 30 dias depois uma notificação. Desocupem que eu vou demolir. E aí eu falei, não. Como eu vou fazer? Que é parte da CDHU, a parte era particular. Eu não tenho como fazer um embargo de terceiro baseado na posse, que eu tenho parte era pública. Então, o que eu fiz aqui? Eu falei, não, essas pessoas têm direito a reúne. Eu entrei com uma ação declaratória de direito à regularização fundiária, dizendo que a responsabilidade daquela ocupação do município, que ele não olhou, então agora ele não tem que excluir, ele tem que implantar a responsabilidade dele. E aí o Ministério Público foi favorável à minha tese e mandou suspender a notificação ou qualquer tipo de intervenção do município ali para estudar e está levando isso para o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria do Meio Ambiente. E o promotor pediu a procedência dessa ação, então eu falei, que lindo, eu vou lá dar um beijo nele, porque vocês já viram algum promotor ser a favor do advogado? Não tem decisão ainda, foi para a Defensoria Pública, ela se manifestou que não tem interesse, que está sendo defendido por particular. Vamos ver o que o nosso juiz faz. Agora eu vou falar para vocês, gente, caminhando para o final, imagens de núcleos reais do procedimento de reorbe fora do judiciário, tá? Porque em que pese você ter muitas vantagens e ter que saber da judicialização, é na regularização fundiária que a gente encontra as maiores oportunidades. Esse aqui é o primeiro núcleo de regularização fundiária que eu peguei. Eu estava fazendo já em 2017, apesar de que em 2016 eu atuei numa regularização fundiária sem saber que era uma regularização fundiária. E eu fiz ali embargo de terceiro, depois eu entrei com a uso capião e agora hoje sei que era dentro da regularização fundiária. Eu venho de atuação no direito imobiliário, nas regularizações, e a minha carreira conduziu para isso. Mas não significa que você não pode migrar. Tem muita gente boa faturando, ganhando e dando aqui a dignidade para as pessoas que fazia criminal, que fazia outras áreas e que migrou, tá? Eu tenho um bom exemplo, a minha irmã. A minha irmã foi funcionária pública durante anos e ela sempre me ajudou nas plantas e assim, projetos para as minhas usucapiões. Só que perto dos 60 anos mudou a administração pública do município e ela estava 25, de repente, com 60 anos, ela ficou sem atividade e no momento ela ficou desesperada. Eu falei, para nada, boa, para de fazer isso como bico, vem fazer com atividade, vamos junto nessa. E a gente está nessa muito feliz, graças a Deus, estamos em 8 estados e eu vou falar para vocês, eu não tenho perna. Quer dizer, eu tenho perna. Eu não tenho perna para atender. Eu estou recusando o trabalho aqui em São Paulo, recusando porque eu estou com muita coisa para fazer. E mesmo terceirizando, gente, isso é da minha natureza, né? Eu tenho que olhar, eu tenho que ver. Isso é para dizer para vocês que aqui na Penha a gente tem núcleos regulares. Guaianazes, Itaquera, São Miguel, Arujá. Os condomínios arujazinhos, tá bom para você? Irregular, tá?
E aí o povo é magnata, né, gente? Que para entrar você tem que fazer até raio-x. Mas é interessante. E eu tava nesse núcleo, e os meninos aqui vão lembrar, o Mandina, o Fábio, todo mundo do tempo da Dinotário, que eu já tinha tido aula de REURB específica, e quando caiu a regularização desse núcleo para mim, eu falei, isso aqui deve ser aquele negócio que eles falaram lá, que era a lei da REURB. E eu parava nos corredores, o Mandina, o Fábio, o Cordeiro, e falava, gente, isso aqui não dá. Para, isso daí não. Eles tinham paciência comigo, me escutavam porque são gentis, mas já estavam de saco cheio de eu falar da tal da REURB. E é REURB mesmo. Essa aí é a portaria desse condomínio para vocês verem no próximo slide, né? Daqui 2 slides, vocês vão entender por que eu estou mostrando. Você está vendo essa portaria? É o condomínio que a gente olhou ali. Eu estou corregularizando por condomínio de lotes, porque em que pese ser um condomínio de casas idênticas, eu preciso dividir esse chão de alguma forma. E antes eu não podia, agora pelo condomínio de lotes, eu estou regularizando, já está em fase final, e depois a gente vai averbar as edificações, tá? Essa é a planta, que é um dos itens do LEPAC, para vocês entenderem o que é essa REURB. Eu transformo aquela fotografia da realidade em projetos técnicos, em material jurídico, para levar isso para o cartório de registro de imóveis. Agora eu pergunto para vocês, logo para a gente almoçar. Vocês sabem a diferença entre condomínio de lotes e condomínio urbano simples? É o carro do ovo, gente. É o carro do ovo. Eu falei a diferença entre condomínio de acesso controlado e condomínio de lotes. É o carro do ovo. Quando o homem do carro do ovo ou a mulher do carro do ovo bater na sua porta e ela puder entrar apenas dando o nome dela, isso é um condomínio de acesso controlado. Quando o carro do ovo não pode entrar, por quê? Porque ninguém lá dentro autorizou, isso é um condomínio de lotes, tá? E aí, vejam, essa é uma rua que no tempo da minha faculdade eu tinha um colega que morava nela, e era aberta. Depois, por conta de segurança, foi pedida uma autorização para o município e eles colocaram a cancela. Se qualquer um de vocês quiserem entrar lá para tirar uma fotografia, para fazer um vídeo, pode? Pode. Eu não posso impedir. Eu tenho que identificar. E isso foi uma polêmica anos atrás nos condomínios de praia, tá? Mas foi resolvido, graças a Deus. Isso é um parque industrial do interior de São Paulo que também foi regularizado. Lá nos anos 80 e 90, muitas isenções e incentivos fiscais foram dados para as indústrias colocarem o seu parque industrial nas cidades e gerarem empregos. Muitas cidades não tinham terras, então o que elas faziam? Desapropriavam as terras e ficavam 30 anos pagando. E agora que quitou, porque você só pode registrar individualmente no nome dos adquirentes da desapropriação, para quem você licitou, depois de quitado. E agora você foi lá, feliz da vida, passar matrícula para os empresários e o cartório devolveu. Por quê? Porque a lei hoje é diferente, eu não tenho recuo, eu não tenho uma situação aí que pela REURB a gente regularizou. Tá aí a planta. Eu sou apaixonada por esse núcleo, gente. Esse núcleo é na Praia do Jatobá, em Barra dos Coqueiros, em Aracaju. É uma área lindíssima, que na frente você tem o mar, ou seja, área de marinha, linha da Praia-Mar, a área da União e tralalá. E atrás eu tenho o quê? Um parque eólico de área municipal. E tem essa tripinha, que na verdade é uma tripona, isso é só um terço, porque essa planta é dividida em 3, e que eu tenho uma ocupação consolidada. Só que eu tenho, sabe o que aí? Projeto Tamar, das tartaruguinhas. E aí o Ministério Público recebeu uma reclamação que as tartaruguinhas estavam morrendo por conta dessa ocupação. E entrou com uma ação de demolição e tudo mais. Aí, depois de muitos anos, muita discussão, esse caso no judiciário não é meu, esse caso no judiciário é de um outro advogado brilhante, também da região, mas que levou as teses do judiciário, essas eu defendo aqui para vocês, baseadas na REURB, e conseguiu reverter a situação, levou todo mundo para conversar, com base na lei 13465, botou todo mundo lá na frente do juiz, e eles chegaram à seguinte conclusão: o dano, que inclusive está no artigo 105 ou 150, salvo engano, do decreto 9310 de 2018, o dano ambiental da demolição era muito maior do que você resolver a questão ambiental. E na REURB diz assim: você quer demolir, bonitão? Então, se você que está pedindo, tem que ter estudos, pesquisas ambientais fortíssimas e laudo. E esse povo do Ministério Público, que está com o inquérito civil lá de 2011, não tem nada disso. Então, é um argumento que eu já estou dando dica aqui para vocês, tá? Então, o que descobriu-se aí? Nessa questão, eles conseguiram chegar num consenso que
que se faria uma análise ambiental puxada pelos moradores e descobriu-se que o que estava matando as tartaruguinhas era a lâmpada amarela ou lâmpada branca. As tartaruguinhas confundiam, em vez de ir para o mar, elas iam para a terra. Então, bastou uma troca das lâmpadas para a luz azul que o problema ambiental foi sanado. Então, a partir daí, o juiz falou assim, está resolvido? Então agora eu quero a regularização dessa área. Porque o município viu. Gente, são 300 casas, não pode o município falar assim, não vi regularização fundiária e nós fomos contratados para fazer essa REURB. Outro caso, condomínio vertical. Esse aí é condomínio particular, não é área pública, não é conjunto habitacional desses de campanhas populares, é um prédio simples, mas ele é particular. E aqui eram 13 torres no projeto inicial, só que fizeram só 8, com uma cooperativa que faliu, e aí as pessoas invadiram as suas unidades, ou o que elas achavam que eram as suas unidades, ficou um monte de gente sem, que entrou na justiça, muita área, tudo quanto é tipo de ação, tudo quanto é tipo de bloqueio, tudo quanto é tipo de restrição, e agora chegou para a regularização fundiária. Aqui eu tenho, 7 blocos, e aqui mais um bloco. Ou seja, toda essa outra área aqui seriam os demais, os outros 5 para conseguir chegar aos 13. Só que a consolidação se deu desta forma, ou seja, de forma diferente do projeto, e aqui ainda restou uma área de APP. E olha que desenho esquisito. Aqui é a minha área, ó. Esse aí é o perímetro da área. Toda torta, toda esquisita, e a gente está regularizando através da regularização fundiária, porque eu vou fazer a individualização das matrículas, não por fração ideal, mas por titulação definitiva do ocupante. Eu vou ter a área de APP reservada, eu não respeitei os recuos edilícios, mesmo assim a REURB resolve, e eu tenho aí esse projeto aí também está caminhando. E esse aqui é a última imagem que a gente tem, para vocês verem que muitos dos nossos bairros, quando vocês olham, tem esse formato. São casas dessa forma, com estrutura completa, não é área favelar, mas eu tenho o quê? Uma irregularidade fundiária. E no desenho da direita para vocês, é essa representação técnica da fotografia da realidade. Então, será que do lado de vocês aí, vocês não têm uma área irregular? Será que quando não bater uma usucapião para vocês não vão perder o usucapião, mas vocês têm que olhar com o olho de águia e falar, opa, essa matrícula é maior? Será que eu não estou querendo aqui salvar o almoço e estou querendo o banquete da ceia? Não perca seu usucapião, protocolo. Mas vai lá, na hora que você for notificar o vizinho, já conversa, tenta delimitar um perímetro, a REURB coletiva, uma quadra, uma rua, 10 unidades na Lei Paulista. Aí, se eu mínimo, eu preciso de 10 unidades na Lei Paulista, do município de São Paulo, que em outras cidades não tem, para eu fazer a REURB. Só que, e se eu chega para mim um condomíniozinho lindo, de casas geminadas com 8, o que eu faço? Posso dar REURB? Não. Não está na lei municipal, que eu tenho que olhar sempre. Eu vou fazer o quê? A usucapião plurima, tá? Então, esses institutos dialogam, tá, gente? Não existem inimigos aqui. O que a gente quer é regularizar e faturar, né? O futuro das cidades passa pela regularização fundiária. E eu pergunto para vocês estão preparados? Eu estou.